noite. Oiê! Como vocês estão? Ai, deixa eu acender aqui a luz aqui, porque tá um pouco escuro. Aqui. Pronto. Tá todo mundo bem? Sim, todos bem. Todo mundo livre aí para a gente começar, então? Então, antes da gente começar, eu gostaria só de trazer um pouquinho, né, essa experiência das leis biológicas na minha própria vida, né? Esse conhecimento, ele teve um divisor de água para mim muito grande, porque passei a compreender que as coisas não são fixas, como na medicina, né, a gente aprende, você recebe um diagnóstico e esse diagnóstico acaba sendo uma coisa fixa. Então, uma vez que você recebe, você tem que aceitar esse diagnóstico. Então, isso foi muito transformador para mim. Por exemplo, teve um momento que, acho que quando eu tinha uns 35 anos, eu acho, eu recebi um diagnóstico de entrar em menopausa, que eu ia logo entrar em menopausa. Isso para mim foi, assim, um caos, né? Imagina, eu tinha 30 e poucos anos, eu estava numa idade que tinham vários sonhos de família, de uma série de coisas, e recebi esse diagnóstico, né? Fui no médico aqui no Rio, ele falou, você acostuma, porque é por aí. E aí, na época, eu já estudava as leis biológicas, como Nova Medicina, com a Leonor Luzes e a Isadora do Canadá. E aí, depois de entrar num surto muito grande com o diagnóstico, né, que é um médico super famoso aqui no Rio de Janeiro, e eu falei, bem, pode ser que isso aconteça, mas também pode ser pelas leis biológicas que eu desfaça isso. Então vamos ver o que acontece, né? Então, assim, só de ter essa possibilidade, isso já me moveu, né? Depois do caos que você recebe um diagnóstico, você fica completamente abalado, eu consegui encontrar esse recurso dentro de mim para me mover em direção à regeneração. Então, como vocês vão ver ao longo dos encontros, existem motivos que fazem a gente despertar um programa biológico, que no meu caso deu várias alterações ovarianas e várias alterações hormonais, que não é por acaso, existe uma história, um condicionamento familiar, existe um nível de crença, existe traumas de relacionamentos, várias coisas que me fizeram eu me moldei numa forma de perceber o mundo e o meu corpo reagiu desse jeito. Então, ao fazer isso, eu pude entrar para fazer várias técnicas terapêuticas com a respiração, constelação, teta healing, eu nem sei, um mundo de técnicas terapêuticas onde eu pude perceber o que impedia o meu corpo de regenerar. Então, eu fui seguindo esses passos, conhecendo muitas técnicas, e aí, logo um pouco tempo depois, meu ciclo menstrual regularizou. E até hoje ele é direitinho, sabe? É um reloginho, assim. Então, quando vem, eu fico, assim, tão feliz, sabe? A minha relação com o meu ciclo, eu falo assim, nossa, igual todo mundo fica assim, eu falei, nossa, eu tô sangrando, assim, sabe? Então, para mim, é uma honra, assim, né? De eu ter isso no meu corpo. Eu já tenho 43 anos. E aí, quando eu fui para o Canadá, a Isadora olhou a minha tomografia e ela falou assim, inacreditável. Ela olhou assim, inacreditável. Eu nunca vi alguém que tinha revertido completamente. Eu nunca vi. E ela tinha visto tomografias de muitas pessoas no mundo inteiro, né? Eu falei, eu nunca vi. O que você fez? Né? E aí eu falei para ela, eu fiz tudo que aparecia na minha frente. Assim, eu falei, bem, se isso é um bloqueio, eu fui vendo que era um bloqueio da minha forma de ver o mundo, de interagir com o mundo, mas que tinha um apoio de um sistema familiar. Então eu falei, bem, eu fui fazendo várias técnicas para desbloquear no meu corpo. E aí eu compreendi que na base da Nova Medicina ele te traz um tema, né? Esse tema, se você resolve, ele pode regenerar,
Mas pode ser que existem tantas questões que você não consiga regenerar completamente. Pode acontecer também. Mas existe sempre esse mecanismo da esperança. E que, embora a Isadora, no Canadá, ela não estimule fazer várias técnicas, é simplesmente entrar para a consciência, você se tornar consciente do conflito e tudo, e esperar as modificações corporais, eu entendi a partir do meu processo que tudo que eu fiz de técnicas terapêuticas só apoiou o meu corpo ir desconstruindo. Então, me mostrou um outro olhar, que qualquer técnica terapêutica que seja favorável para você nesse momento e eficaz pode te ajudar a dissolver. E aí não tem uma única técnica, existem várias formas que você pode abrandar os sintomas. E o Luiz Felipe Espinosa, que é um médico mexicano que trabalha com isso há muitos anos e vale a pena vocês conhecerem em algum momento, ele fala a mesma coisa, que assim, que tudo pode ser usado. Então, esse conhecimento, ele te traz uma, vamos dizer, uma calma, né? Para mim, no meu caso, quando eu tenho uma questão, eu olho para aquilo e já entendo qual é o processo que eu estou passando, então eu já sei o que esperar do meu corpo. Então, se de repente eu tenho uma febre, se eu tenho uma diarreia, se eu tenho um mal-estar muito grande, eu já sei o que esperar. Então, eu fico observando e consigo dar mais tempo para esperar o meu corpo regenerar. Mas é claro que se for alguma questão intensa, de uma emergência, de algo que você precisa procurar um auxílio. Então, é um olhar que ele não vai contra a não procurar ajuda de uma medicina que quando tem necessidade. Não é esse o objetivo. É simplesmente ele te dá uma possibilidade de esperança, e se você tiver bem para poder passar por o processo, você pode passar de forma mais suave. Então, eu tive várias experiências físicas, né? Não só essa, outras mais agudas, que me ajudou muito, sabe, ter esse conhecimento. Agora, é algo profundo. Então, essa aula de hoje é uma aula que eu falei com a Pri, fiz uma mágica aqui, que eu espero que essa mágica dê para passar tudo assim para vocês, porque foi assim, é muita coisa, gente, o que eu botei hoje aqui para dar nesses 8 encontros. É algo que talvez vocês não peguem tudo que está falando aqui, mas procurem sentir o essencial, né? Vai procurando sentir e depois vocês escutem de novo. E o mais importante é poder experimentar, né? E se perceber que alguma coisa deu um alarme, volta a atenção para o corpo, respira algumas vezes, faz as 20 conectadas e deixa passar, tá bom? Não precisa falar, vamos fazer. Sentiu que despertou, fecha seus olhos e vai escutando e faz as 20 conectadas para poder não permitir que o corpo fique em estresse. Então, vamos lá. Ai, peraí, deixa eu botar com som. Pronto. Tá aparecendo a barra? Uhum. Ai, eu não sei como fazer. Vocês estão vendo a barra também? Uma barra preta? Sim. Ai, não sei, Pipi. Vamos embora, sim? Então, as 5 leis biológicas, dentro do universo das 5 leis biológicas, todas as doenças são processos e estão em movimento, todas as doenças são processos e estão em movimento. Mas na mente, quando a gente faz um diagnóstico ele funciona como algo fixo. Então, foi o que eu falei, você tem um diagnóstico de menopausa, você está ali condenado àquilo. Você não vê isso como um momento. É um momento do corpo que eu estava com funcionamento ovariano, né, menor. Nas 5 leis, ele vê que é um momento. Então, pode ser um momento que está com funcionamento menor, mas passando aquele processo, o ovário pode voltar a funcionar, que foi isso que aconteceu comigo. Então, ela traz esse conceito de que tudo é temporário e que pode voltar. Então, só isso já dá uma abertura de olhar que um diagnóstico ele não é uma maldição.
Então, uma pessoa que recebe um diagnóstico, eu tenho um hipotireoidismo, eu vou ter hipotireoidismo a vida inteira. Então, você, mesmo que você nem saiba o que é hipotireoidismo, você recebe um diagnóstico, você nem sabe, a gente está num campo coletivo. Então, a consciência celular sabe o que é o hipotireoidismo. Então, sem perceber, você já vai apresentando os sintomas do hipotireoidismo. É a mesma coisa do Covid. Você pode não ter contato com ninguém, mas você já sabe o que o Covid pode dar. Então, você pode também já apresentar os sintomas do Covid só por esse contato. Então, dentro da medicina, os diagnósticos, eles são algo fixo. E dentro das 5 leis biológicas, isso depende do estágio, tá? Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bom para a gente começar, né? Então, aqui eu fiz uma brincadeira, que é assim, uma brincadeira bem do resumão, como se fosse possível a gente resumir, né? A história da vida. Mas imagina que a gente tem no mapa astral, né? Como esse mapa aqui do meio. Então, cada um tem um propósito na vida. Então, vamos dizer, você tem um propósito de aprender, como foi aqui, né? No meu caso, é a reconhecer essa força do feminino, de poder honrar esse feminino, de me relacionar com o masculino de uma forma saudável. Então, você tem um propósito de vida. E são vários propósitos. Se a gente for olhar no mapa astral, cada um tem, né? É único na sua jornada aqui na Terra. Aí você escolhe, tá lá, escolhe um pai e uma mãe. A gente fala que escolhe porque você podia nascer em outra família, né? Mas acaba nascendo na sua família. Então, deve ter uma escolha, né? Então, você nasce numa família que às vezes tem uma mãe, né? No meu caso, uma mãe que tinha muitos conflitos com o feminino, muitas dores guardadas em relação ao masculino, e aí você vem como alma e recebe esse imprint. Então, sem você ter vivência nenhuma, você já tem um conceito do que é um feminino e um conceito do que é um masculino, né? Então, se o pai e a mãe já tem uma questão de o feminino, ele tem que lidar com tudo sozinho, ele não pode ter o apoio desse masculino, ou o masculino, ou o homem, ele vai embora, o homem desampara, o homem, enfim, pode ter uma situação de violência, naturalmente, você já recebe esse condicionamento. E a forma como nossos pais se relacionam entre eles, a criança está percebendo isso. Ela está aprendendo sobre o que é o mundo ainda no ventre materno. Porque a criança, ela descobre como é o mundo, a primeira educação é dentro do útero, que ela vai aprendendo de acordo com as emoções da mãe. Isso é bom e isso não é bom. Então, gente, a nossa organização corporal, dos nossos tecidos embrionários que estão sendo formados, eles estão tendo essa impressão. Então, eu tenho que me defender, eu tenho que lutar para eu conseguir ter o meu lugar, eu posso ser amada pelo jeito que eu sou. Então, você já está recebendo esses imprints ainda, né, no meio embrionário, e depois isso vai fortalecendo pela relação com os pais. Então, essa informação já está moldando a forma como os nossos tecidos funcionam. E aí, se a gente for olhar para um sistema familiar, você vai ver que aquele comportamento que a sua mãe e que seu pai tem, ele é um comportamento de repetição familiar. É um comportamento que vem há muitas gerações, que provavelmente eles não tomaram consciência, e nós nascemos, cada um com o seu desafio, nasceu na família correta para que se aprendesse aquele desafio.
Então, uma das formas que é muito curadora, quando você olha para a sua família, o seu desafio de alma, é você perceber assim, o que eu vim para aprender? O que esse pai e essa mãe me traz de maior aprendizado na minha vida? O que eu aprendi com eles que se tornou a minha força? Talvez até um dom, até um trabalho, até um jeito de olhar. Você se perguntar o que isso te trouxe, que pode ter tido dificuldades, mas também teve os seus dons, aqueles atributos. E aí você vivencia os acontecimentos da vida. Então, de repente, vamos dizer, na adolescência, se tem uma menina ou um menino que tem muita dificuldade de saber quem ele é, o seu próprio lugar, de repente nasce numa família com vários filhos, os pais não podem estar presentes, aí ele não sabe direito qual é o lugar, se ele tem realmente a sua identidade, quem ele é realmente, qual o valor dele dentro da família. Ele pode chegar na adolescência e ter várias crises de identidade. E isso tem a ver com o tema de relacionamento. Como o ser está sendo formado, ele está formando as suas bases, né? Tanto é que o desenvolvimento cerebral ele se completa mais aos 21 anos. Então, se ele passa uma questão de identidade, ele vai ter no seu tecido embrionário, eu não sei direito qual é o meu lugar no mundo. A própria adolescência já estimula esse lugar, mas se a pessoa tiver passado por isso, ela vai ficar ainda mais sensível a essa questão. Se dentro do contexto familiar dela, talvez ela não teve o lugar dela. Vamos dizer que foi uma criança que nasceu depois de um aborto, ou depois de um filho que perdeu. Ele não sente que ela veio depois desse filho. É como se eu não tenho o meu lugar. Eu estou ocupando o lugar de alguém. Então, no tecido embrionário já tem um potencial, vamos dizer, um potencial para sofrer um conflito de identidade. Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Então, a gente tem os nossos potenciais para serem despertados que tem a ver com o desafio de vida. Então, vamos dizer, um filho que nasce nesse lugar, ele tem como desafio de vida que, mesmo tendo um monte de pessoas na família, ele reconhece o seu próprio lugar. Ele sabe quem ele é, ele sabe o seu valor. Agora, os tecidos dele vão ter um potencial para ser atingido por isso. E assim a gente vai moldando o nosso corpo e vamos passando por diversos desafios na vida, que nada mais é para a gente integrar todos os desafios que nós passamos, que é como essa base aqui da energia dos chakras, que é onde os grandes mestres falam que é a ascensão da Kundalini. Quando você vai organizando todos os seus chakras, todos os desafios da vida humana, para você poder ficar em paz com o que quer que seja, para que quando chegar o momento de você fazer essa passagem, como é nesse túnel, a gente possa realmente estar livre para estar na própria essência. Então, por isso que quando se fala de nova medicina germânica ou de leis biológicas, os conflitos biológicos, não se trata de você acabar com todos os conflitos. Tipo assim, eu vou apagar tudo ali. É como se fosse apagar o mapa astral. Cada um tem o seu, as suas marcas. Então, não se trata disso. Essas marcas, elas são as suas dores, mas também são as suas pérolas. Por isso que sempre é bom a gente se perguntar qual é o meu aprendizado com isso, para ficar cada vez mais leve e eu podendo integrar isso na minha vida. O objetivo é a gente aprender a ter consciência do corpo e das emoções, perceber o que me ativa mais. Me ativa mais a questão de identidade? Me ativa mais a questão do contato? Me ativa mais a questão de não sentir o meu valor? É a separação? O que me ativa mais? Aí você percebendo isso, quando isso ativa, você pode dar um espaço para sentir, para deixar processar e deixar ir. E aí o corpo ele não fica num estresse muito grande. Ficou claro? Então, é necessário, né, a gente sempre dentro de um ser, como nessa foto aqui da árvore, considerar os múltiplos fatores que influenciam o desenvolvimento de um ser. Então, são muitas questões, né? Quando a gente vai falar de saúde, doenças, tem que olhar o lugar que a pessoa está, que ela vive, o trabalho. Então, a questão transgeracional. Porque, de fato, o elétron ele fica sempre ligado. Eu passei para vocês aquele filme do Quem Somos Nós, né? Não sei se vocês não viram, vale a pena ver.
passei no grupo, né? Que eles mostram, então, se eu dentro da minha família, com as pessoas que eu convivo, independente se é minha família, mas vamos dizer, amigos mais próximos, parentes mais próximos, até companheiros de trabalho, que você tem uma questão, que você tem um contato bom, a pessoa sente uma coisa e você já sabe que ela tá, que ela, de repente, ela não está muito bem, eu vou ligar para ela. Por quê? Porque o elétron, ele permanece conectado. Então, a nossa constituição, a menor constituição da menor partícula, mostra que a gente está completamente conectado com o nosso corpo, mas também com o nosso sistema de origem. Então, o nosso DNA, ele tem uma parte que é usado para construção genética, que é esses 10% do DNA, e tem os 90% que é informacional, que são as conexões com o nosso sistema familiar. Então, muitas das questões, dos conflitos que nós passamos, a forma de ver, a forma de pensar, tem a ver com a nossa família, com o nosso meio, porque a gente está em conexão contínua, que é como a biologia já mostrou. Então, vale a pena vocês verem esse filme, e eu vou te falar que tem que ver uma e outra vez, porque é uma quebra, né? Eu vi várias vezes, então é uma quebra de paradigma. Cada vez que eu vejo é diferente. Então, o conhecimento das 5 leis, ele traz esse entendimento que tudo no corpo, ele busca um equilíbrio. O movimento é contínuo. Não existe uma coisa estática, sabe? Você está toda hora nessa balança. Então, o que o corpo faz, ele procura desfazer. Se a balança cai muito para um lado, aí o corpo fica difícil de conseguir fazer o processo de regeneração. Então, aí é o que acontece nos casos de doenças mais crônicas, de alterações mentais importantes. E que seria assim, a pessoa está o tempo todo sendo estimulada pela mesma questão, e aí ela não consegue olhar com distanciamento. Então, por isso que a principal coisa, gente, assim, o mais importante que qualquer coisa do conhecimento é você aprender a observar o seu corpo, porque isso só você pode fazer por você. Não tem como. Então, encontre a sua técnica, encontre o que é bom para você aprender. Eu consigo perceber o que eu sinto pintando? Então, pinte. Eu consigo perceber quando eu estou dançando para eu processar minha emoção? Então, dance. Encontre a sua forma, mas dê espaço para se perceber, para o seu sistema se autorregular. E aí, é exatamente essa imagem, né, da onda, né, da tsunami. Então, tem pessoas que passaram por tsunami e nem perceberam o que aconteceu, porque elas estavam lá dentro do fundo do mar. Então, na vida, a gente toda hora vai ter esses desafios. E hora tem uma onda bem grande, tem hora tem uma onda pequenininha. O objetivo da gente é que se a gente está com mais consciência corporal, você é como se estivesse lá dentro do mar. Tá passando a onda, você tá sentindo, mas isso não te desarmoniza tanto. Quando você pega fica muito doente, você depois